Nada está parado, tudo vibra, tudo está em movimento. Hoje a gente vai falar sobre a terceira lei hermética de vibração. E aí, gente, tudo bem? Por aqui tá tudo bom. Vamos dar continuação, né, às leis herméticas. Hoje eu vou começar pela terceira lei, que é a lei de vibração. E como funciona isso, né? Nessa lei, Hermes traz que tudo está vibrando, tudo está em movimento, tudo tem uma frequência, né? Só que a diferença é que tudo está vibrando em diferentes níveis, né? Por exemplo, esse microfone, né, que é um objeto, ele está vibrando, só que a olho nu, né, o olho do ser humano não consegue captar essa vibração, a gente vê como se estivesse parado, né. Mas a diferença é que isso vibra em uma frequência mais densa. E tudo existe uma informação, né, um objeto ele tem uma informação específica. Essa informação do microfone é que ele é um microfone, que ele tem uma função tal, tem a função tal, não sei o quê. Ele tem informações condensadas e ele não modifica nessa frequência. Agora, a gente, né, nós que somos seres humanos, que pensamos, estamos em constante movimento, a gente vibra em uma frequência diferente. Assim como as plantas também vibram em uma frequência diferente, os animais, né, tudo vibra, roupas vibram, objetos, tudo vibra. A gente vive em constante movimento, a gente pode vibrar em várias frequências, né? A gente se mantém em algumas frequências, né, que são padrões repetitivos, a gente muda a nossa frequência quando a gente toma uma decisão, a gente muda a nossa frequência quando a gente fica muito mal, a gente vai lá para baixo. Enfim, a gente pode navegar por várias frequências, mudando o nosso estado interno. Né? Como que funciona isso na prática? No dia a dia, a gente tem muitos e muitos pensamentos, né? São milhares de pensamentos por dia. A gente pode ter esse domínio daquilo que a gente pensa e sente, ou a gente vai agindo no automático, né? É o que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas elas vão vivendo no automático, vão deixando a vida levar. Muita gente não compreende que é possível a gente ter domínio emocional, né? Que é possível a gente trocar a frequência que a gente está vibrando e é possível também que a gente se esforce para a gente sustentar uma energia, né? Por exemplo, se eu escolho em algum momento mudar a minha vida, não, agora eu quero emagrecer, agora eu quero ir para academia, eu quero focar na minha saúde, quero crescer, quero não sei o que lá, quero meter o shape esse ano. Quando a gente decide isso, são os pensamentos que vão passando na nossa cabeça, né? Ah, eu quero emagrecer, eu quero ficar lindo, eu quero me olhar no espelho, ver o shape, papo, não sei o quê. A gente pensa em várias coisas, né? E a gente emite uma energia de decisão. Ah, agora eu vou fazer. Aí você já se matriculou na academia, já tomou vários impulsos, né? Só que isso é uma energia que você emanou para o universo agora, né? Você vibrou essa energia, você pensou, você sentiu, porque de repente algo te deu uma revolta, você olhou no espelho e viu uma coisa que você não está cansado de enxergar, e quando você toma essa decisão, você começa a ter as atitudes, né? Você se alinha, né? Com o que é o pensamento, o que você sente e a atitude, né? Consequentemente, o pensamento e o sentimento, ele te trouxe uma ação, né? E a ação a gente só toma quando o pensamento e o sentimento estão alinhados, né? Por isso que tem pessoas que procrastinam, por isso que tem pessoas que são mais disciplinadas, né? Tem um nível de diferença no alinhamento emocional. As que se mantêm ali na procrastinação porque ficam se convencendo de uma coisa e se sente incapaz, sente medo, sente bloqueio. E tem as pessoas que são disciplinadas, que elas colocam um pensamento mais de progresso, se sente merecedor e, consequentemente, acontece o conceito de atitude, né? Que é o pensamento e o sentimento alinhado. Você toma a ação necessária para você ir atrás do seu objetivo. O que faz diferença para a gente sustentar uma vibração no nosso campo, né? É a consistência. Né? Quanto mais a gente repete um tipo de pensamento e a gente vai se sentindo cada vez mais merecedor daquilo, a gente consegue sustentar a vibração, né? O problema desse caso que eu trouxe, né, de por exemplo, você pensou uma coisa, sentiu aquilo, eu vou para academia, vou mudar minha vida hoje. Se você não sustenta todos os dias essa energia, você vai desistir no meio do caminho, porque você vai deixar os pensamentos intrusivos te vencer. A gente precisa entender como funciona o nosso cérebro. Se a gente já sabe que o ser humano tem tendência a evitar gasto de energia, a gente sabe que o corpo ele quer te manter protegido na zona de conforto e tudo mais. Se a gente sabe que o nosso corpo, né, a gente tem esse mecanismo de autodefesa, de preservação de energia, a gente precisa fazer que o nosso corpo ele acompanhe aquilo que a gente quer viver, né? E como que a gente consegue sustentar uma vibração? Com repetição. É muito possível que a gente consiga ter esse domínio da nossa vibração. E sustentar essa energia
é o que traz resultados, porque não é só sobre o que a gente atrai para nossa vida, né? Porque os resultados que a gente quer viver, eu quero shape, né, lá no futuro. Como é que a sua versão que já tem o shape, ela pensa? Ela vai para academia com facilidade, né? Ela acostumou o corpo com um certo tipo de alimentação e sabe que aquilo faz bem para ela. Então a gente precisa se alinhar com esse pensamento. E quando começar a vir os pensamentos da sua versão anterior, a gente precisa aprender a conversar com a gente mesmo, né? Para ir moldando os pensamentos, inclusive afirmar outros tipos de crença, consumir outros tipos de conteúdo, porque, por exemplo, não adianta nada quando a gente quer transformar a nossa vida e a gente permanece num ambiente onde tudo vai contra aquilo que você quer ter, ou fazer, ou viver, né? Se a gente se mantém num ambiente que ele te traz muita tentação, vai ser muito desafiador. É possível, gente, é possível, mas assim, você vai ser um guerreiro, né? É possível, mas você vai ter um trabalho interior assim muito bizarro, ter domínio dos pensamentos, das suas ações, né? Porque, por exemplo, é muito fácil a gente evitar um docinho, né? Quando a gente não tem um docinho em casa. Agora, se a gente vai no mercado e compra um monte de bobagem, inclusive as coisas da dieta, e traz para casa, qual é a chance de você beliscar as coisas? É imensa, né? É muito mais fácil quando a gente só compra o que é necessário para a dieta, né? Para aquilo que você quer começar a se alimentar, e você vai se mantendo no seu ambiente com aquilo, né? Se não tiver outras coisas, né, fica mais difícil da gente ter acesso, né? A gente precisa enriquecer o nosso ambiente, fazer com que ele esteja muito favorável para que o nosso processo seja mais fácil, né? Principalmente porque o ambiente ele ajuda a gente a retroalimentar pensamentos. Se você vê um doce, o seu armário cheio de doce, você vai pensar um monte de coisa. Ah, eu tenho isso aqui como docinho agora, mas eu não posso. Aí começa você a se sabotar, porque você começa a ver o doce, tem um pensamento, aí você começa a tentar se convencer que não, aí você começa a ficar com vontade, enfim, você fica numa luta espiritual ali fortíssima. O nosso estado interno, ele emite uma vibração, né? E não é só sobre as coisas que a gente atrai, é o quanto isso molda o nosso olhar para a vida. Se a gente estiver num estado se sentindo inseguro, se sentindo insuficiente, a gente não consegue enxergar as oportunidades que às vezes estão na nossa cara, né? E se a gente está numa vibração, né, boa, a gente está feliz, está de bem com a vida, bem humorado e tal, você começa a enxergar a vida diferente. E se você enxerga a vida diferente, você começa a ver oportunidades, seus pensamentos eles são diferentes, você começa a enxergar coisas que você não enxergaria se você estivesse numa outra energia. Por isso que é muito importante que a gente tenha o domínio emocional. A gente se pegar essas energias que deixam a gente mais down, né, mais para baixo, a gente precisa aprender a subir a nossa frequência, a melhorar a nossa frequência. Como que a gente faz isso? Por exemplo, você está na academia, vamos falar de saúde hoje, né? Por exemplo, você está na academia. Quando você vê um peso que você acha que você não dá conta, né? Você fica às vezes olhando o peso, ai, não consigo. Você só coloca pensamentos que trazem bloqueios para você mesmo. Olha como que a nossa mente ela vai logo pro pior, né? A gente foi acostumado assim, né? A sociedade acostumou a gente assim. Mas a nossa mente ela tem uma tendência a rejeitar todas as coisas, né? Ver uma coisa, ai, para mim não tem como. Ai, aquela pessoa é muito bonita para mim. Ai, eu não aguento esse peso. Ai, eu tô cansada. Ai, eu tô morrendo. Ai, eu tô não sei o quê. A nossa mente, ela tende a estar acostumada com essa reclamação, a se colocar para baixo, a reclamar das coisas, reclamar do emprego e continuar indo, reclamar de comida e continuar comendo, né? Sabe? A gente tem uma mania de normalizar esse estado. E, gente, se a gente ficar nesse estado de fracasso, como é que as coisas vão chegar pra gente, sabe? Isso serve para tudo, para relacionamento, para saúde, para dinheiro. Para dinheiro é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Para quem empreende, eu acho que para quem empreende sente a pressão assim no talo de atrair dinheiro, né? Porque a gente depende da nossa energia, daquilo que a gente faz, de como a gente conversa com o cliente, né? Tudo, da nossa divulgação, tudo depende disso. Se você está fazendo ali uma divulgação do seu trabalho, você vai falar, eu vou fazer, mas. Aí você fala bem assim na sua cabeça. Ah, eu vou fazer, mas não vai adiantar nada. Ah, toda vez que eu faço isso aqui não adianta. Ah, eu vou falar, mas eu só vou falar porque eu tenho que falar, mas eu não quero, não. Eu sei que isso aqui não dá resultado. Quando a gente vai com essa energia, né, esses pensamentos e esse sentimento de fracasso, de que não vai dar certo, qual é a energia, qual é a vibração que o seu campo ele está emanando para o universo? Bloqueio, caminho fechado. Não tem como. Se você está com essa energia de fracasso, o que vai chegar para você? Você só vai enxergar fracasso em todas as coisas.
Por isso que a gente às vezes fica num ciclos repetitivos e a gente não entende por quê. A gente precisa entender os padrões mentais que a gente fica alimentando na nossa cabeça. Quando a gente percebe esses padrões, a gente precisa aprender a modificar, né? Aqui na minha casa, por exemplo, eu gosto muito de, por exemplo, dependendo do ciclo que eu tô vivendo, né? De alguma crença que eu quero modificar, porque eu identifiquei alguma coisa que me bloqueava, eu coloco umas frases na porta ali do meu quarto, né? Na frente da porta do meu quarto. Eu coloco frases que eu preciso ler todo dia para me ajudar a fortalecer um novo ponto de vista. E isso é com repetição. Então, toda vez que eu quero postar um vídeo aqui na internet, eu preciso ir postar um vídeo aqui com a sensação de que isso aqui é normal para mim, de que eu tô fazendo porque eu tô construindo o meu futuro. Eu não preciso ficar aqui pensando, eu vou postar um vídeo, eu só tive 2 visualizações, e vou ficar assim, nessa energia, e eu vou ficar me lamentando ou vou começar a desistir, porque começa sempre com uma sementinha ruim, gente. Nada é assim. Você não para de querer fazer as coisas do nada, né? Ninguém entra numa depressão do nada. Tudo começa com um pensamento que você bota ali. Aí depois você vê mais uma coisa, você vê uma notícia de alguma coisa que desperta um gatilho para essa mesma coisa que você estava pensando. Aí você pensa de novo naquilo. Aí você vai alimentando, é a repetição desses pensamentos de fracasso que te levam para o fundo do poço. Depois você começa a ver que a vida é uma bosta, porque você começa realmente a perceber isso. Se a gente está com a percepção desajustada, né, olhando para a vida somente com esse olhar, a vida vai ser assim pra gente. E como é que a gente vai vir aqui te mostrar uma coisa diferente se você não consegue mudar o seu estado interno para enxergar outra coisa? Sabe? Então é sempre sobre a nossa percepção. Como que a gente está enxergando as coisas? Qual é a conversa que a gente está tendo aqui dentro? Né? Qual é a energia que a gente está emanando para a gente ver, para a gente perceber isso? Tudo depende do nosso estado interno. Se eu sei que eu fico assim, que eu estou assim, né, nesse estado, vamos mudar esse pensamento, vamos mudar. Vou divulgar o meu trabalho com a energia de que aqui estou fazendo o meu melhor. Hoje eu vou ter mais uma oportunidade de colocar um vídeo, ele dá certo. Hoje tenho mais uma oportunidade de postar, divulgar o meu trabalho e captar cliente. Hoje eu tenho mais uma oportunidade de encontrar um boy que eu quero, sabe? Então, assim, você começa a ir com uma outra energia. Você vai com um pensamento mais seguro, você vai com um pensamento mais confiante. Então, precisa melhorar essa forma que pensa e o que você sente sobre o que você está pensando. Mas se você sabe que você está pensando desse jeito, vamos identificar por que eu estou com medo, né? Por que eu estou me sentindo assim? Vamos resgatar um pouco as origens para a gente poder ressignificar os medos, a insegurança. Vou dar um exemplo aqui de relacionamento também, que isso aqui é muito fácil, né? As pessoas falam bem assim, como eu faço para superar fulano? Que eu tenho que, fulano, ele me abandonou, que não sei o que lá, não sei o que lá, né? Coisa de relacionamentos. Gente, se a gente parar pra pensar, por que você precisa superar alguém? Sabe? Vamos parar para analisar. O que é superar? Se você precisa superar o quê? É o que você tem alguma coisa embaixo e alguma coisa que você precisa ultrapassar. Essa pessoa, ela realmente, ela tá acima de você? Por que você, em algum momento, colocou essa pessoa num pedestal, né? De que, porque ela fez não sei o que comigo, ela me abandonou. Não, ela não abandonou você. Ela simplesmente não quis. Você não é a pessoa alinhada pro que ela busca, não encaixou com algo que ela espera. Mas você também consegue entender que você merece uma coisa específica, né? Então, assim, você precisa entender que essa pessoa também não era para você. Que tipo de pessoa que você quer ter do seu lado? Porque assim, se você tem uma noção do tipo de pessoa que você quer que esteja ao seu lado, essa pessoa não era para você, porque se ela já te largou, é porque não era para ser. A pessoa que a gente merece é uma pessoa que escolhe estar com a gente. Não é sobre isso, era para ser assim, né? Até onde eu sei, a gente precisa escolher pessoas que escolhem a gente. A partir do momento que a pessoa te rejeita, a gente deveria rejeitar também. Não é ficar botando a pessoa, que eu gostava. Não, gente, se a pessoa rejeitou você, a gente precisa entrar num estado interno de que, mano, essa pessoa me rejeitou, então ela não me merece. Essa pessoa, ela não é mais que você. Né? Você é igual àquela pessoa, só que cada um vai estar num nível diferente de evolução, né, espiritual, mental e tudo mais. Só que assim, a gente não precisa superar ninguém. Se aquela pessoa não te quis, que bom, que livramento que eu tive, sabe? Para que a gente fica alimentando um pensamento de abandono, de rejeição, como se aquela pessoa ela fosse superior e ela que aponta as escolhas? É a gente que escolhe as pessoas. Se aquela pessoa não me quis,
Então não era ela para mim, eu quero uma pessoa que me queira, porque a pessoa que tiver que estar comigo, ela vai me escolher e vai ser fácil, né? Eu vou enxergar, a pessoa vai me enxergar, ela vai enaltecer aquilo que eu sou. Sabe, gente, é um olhar que a gente não pode ficar se colocando como se a gente fosse lá para baixo, e não é assim. Então não existe o que superar, existe o que você enxergar, o que é bom para você e o que não é. É simples assim, né? É muito mais racional, né, por mais que a gente tenha essa prisão emocional com as pessoas, a gente precisa entender o que é que eu estou pensando e começar a modificar a forma de pensar, sabe? E assim, é óbvio que você, dependendo do nível de apego emocional que você tem ali com a pessoa, não é fácil de uma hora para outra, né? Pode ser que seja muito desafiador, mas você precisa começar a alimentar pensamentos opostos, sabe? A gente tem uma mania de só deixar o emocional levar, emocional levar. Vamos parar para pensar, né? Não para de ficar deixando as coisas no automático, no piloto automático. Vamos tomar a rédea da nossa vida, do nosso avião aqui, né? Então a gente precisa entender que, meu, por que, que eu tô achando que essa pessoa me abandonou, né? Aí tem as questões dos traumas familiares que a gente enxerga a vida, né? O nosso olhar, nossa percepção meio zoada. Se a gente sabe que a gente tem um estado emocional, né, de apego emocional, vamos começar a ver as coisas como elas realmente são, né? Não as ilusões que a gente cria na nossa cabeça, que a pessoa, a pessoa é maravilhosa, essa pessoa, ela, né? Vamos olhar essa pessoa de igual para igual, né? Por exemplo, essa pessoa me traiu, você vai ficar se colocando para baixo como se fosse o corno manso. Não. A gente vai ver, essa pessoa me traiu, ela tem um mau caráter. Não é sobre você. O que será que eu não fiz, que eu deixei de fazer para ela poder olhar pra gente de fora? Ai, gente, se culpar por atitude do outro, sabe? Vamos ver as coisas como realmente são, os fatos. O fato é, a pessoa traiu, ela tem um desvio de caráter. Então, assim, não interessa o que você fez, deixou de fazer, a atitude dela, é o pensamento dela, com o sentimento dela de fracasso, de insuficiência, que ela precisa de validação externa. Então ela foi e traiu, é um problema dela, não é você que deixou de fazer alguma coisa. Mas cabe a você também agora saber decidir. Você quer ficar, essa pessoa me traiu, porque, sabe, sai a energia de coitada, por favor, né? Sai a energia de coitada. Vamos tirar essa energia de coitada. Essa pessoa é igual a você, ser humano. Ela não era para mim, mau caráter. Ponto. Vamos viver nossa vida, vamos seguir, né? A gente merece coisa melhor. Então é sobre isso. A nossa vibração vai contar com as coisas que a gente atrai, né? Por exemplo, se você ficar atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa, existe um padrão seu, né, inconsciente, para você continuar atraindo um tipo de pessoa. Se você está com o pensamento até hoje e continua sempre vivendo os mesmos ciclos repetitivos, você precisa aprender a perceber o que você anda pensando e sentindo, né? Porque as pessoas, às vezes, elas estão fazendo coisas, estão te mostrando situações que existem dentro de você em algum nível, a pessoa com a sua energia em algum nível. Mas lembrando que não é para a gente ficar se culpando, a culpada sou eu porque eu atraí essa situação. Não é sobre culpa, é sobre a gente aprender a observar as coisas. A gente atrai coisas, né? O mundo, né? O universo, ele funciona assim. A gente atrai coisas para a gente perceber os nossos padrões mentais. Tudo aquilo que está dentro da gente é o que está fora, né? Aquela lei de correspondência, que é a segunda lei que eu falei no vídeo anterior. A lei de correspondência, ela fala que tudo aquilo que está fora é aquilo que está dentro, né? Então, se a gente está atraindo um padrão repetitivo aqui no lado de fora, significa que existem padrões de pensamentos repetitivos acontecendo que a gente não está enxergando. Porque o externo ele mostra o padrão mental que a gente está vivendo, né? As desconfianças que a gente tem aqui dentro, tudo isso. A gente alimentar os pensamentos por muito tempo, se a gente vibrar por muito tempo num tipo de pensamento, vai chegar uma hora que esse padrão ele vai materializar aqui na nossa frente, né? Depois vocês acompanham o vídeo de correspondência para vocês associarem com isso. E essa lei não é só sobre pensar positivo, gente, é sobre a gente realmente perceber o nosso emocional, o nosso padrão mental, né? Aquilo que vem se repetindo na nossa vida, o estado interno que a gente está conseguindo manter, a forma como a gente está percebendo a vida, a gente está sempre na defensiva, sempre ansioso, sempre inseguro. É possível modificar isso, né? Repetindo padrões de pensamentos novos. Não é ficar positivo, gente, porque uma coisa é você ser aquele falso positivo, né? De você ficar, tá numa uma situação que realmente não tem como você ficar feliz e você fica querendo abafar o sentimento para poder ficar pensando bem. Mas só que no fundo você não tá, né? E isso é uma mentira. Você precisa
Elevar a sua frequência como? Realmente modificando a sua percepção sobre as coisas, né? Isso é muito verdadeiro, não é só falar positivo, né, da boca para fora. Isso não funciona, né? Não é só não é palavras em vão, é palavras com intenção. A energia precisa ter uma intenção verdadeira. Se a gente só fala, o dinheiro vem a mim com total facilidade, alegria e glória, mas eu me sinto mais escassa, tá só jogando palavra, repetindo palavra e não tá sentindo, não tá prestando atenção na palavra e sentindo que você realmente é uma força divina, que tem tudo, você tá só jogando palavra pra fora. Você não tá realmente vivendo esse sentimento. E isso precisa ser sentido, né? Como que a gente consegue sentir as palavras? A questão de dinheiro é o que pega mais, né? Que a gente sente muita escassez no nosso dia a dia, mas a gente quer atrair dinheiro. É óbvio que a gente quer atrair dinheiro, mas aí a gente se sente muito escassa, né? Aí eu vou falar, tudo na vida vem a mim quando eu tô com facilidade, alegria e glória. Mas na primeira situação que de repente chega para você, vamos supor, para quem é autônomo aí, veio um cliente fazer um orçamento, você já fala com medo dele não querer. Você tem medo de passar um preço, né? É nessas horas que a gente precisa se sentir merecedor e confiante. A gente precisa atender o cliente, não, vou fechar um cliente com essa energia e confiança. Aqui tô tendo uma oportunidade de fechar um cliente. Se der, deu, se não der, não deu. Mas não é a energia de você ir ali e ficar, eu vou passar o preço, mas ele vai achar caro. Mas eu vou, não sei o quê. Sabe essas conversinhas que fica bloqueando você mesma? É sobre isso, é sobre exatamente isso aqui. Somos testados toda vez que aparece essas situações na vida. É aí que a gente precisa perceber a energia que a gente está vibrando. Quando aparece um cliente, você fica se sentindo inseguro, né? Você precisa perceber o que essa experiência está te mostrando e como que você se comporta com ela, como que você pensa, como que você sente com aquilo. Aconteceu isso, aquilo. Vou estudar sobre aquilo para me modificar. Vou colocar um pensamento diferente, vou para batalha de novo, vou para o campo de batalha de novo para ver se agora eu vou agir diferente. Aí no próximo cliente, quando ele aparece, você faz diferente da sensação que você teve quando você atendeu o primeiro, né? Na segunda experiência, você conseguiu modificar, modificou o padrão, né? Você foi para batalha, você viveu o impacto ali, e a experiência foi diferente. E assim a gente vai repetindo cada vez mais quando aparecem outros clientes. Vamos colocando em prática uma outra energia, um outro pensamento, uma outra vibração. Porque por mais que as pessoas elas não vejam o pensamento que a gente está emanando na hora que a gente está atendendo ali, por exemplo, as pessoas elas sentem. Elas sentem e fica uma coisa assim, subjetiva, né? Ninguém sabe de nada, mas sabe de tudo ao mesmo tempo, sabe? Isso é uma energia que as pessoas elas captam, né? Elas sentem, mas às vezes não conseguem nem expressar. Tem gente que é mais sensível, consegue entender ali, tem gente que não. O nosso estado interno ele define muito a nossa experiência que a gente vai ter no mundo. A gente não controla as coisas que estão aqui fora, mas a gente tem o poder de dominar as nossas emoções, o poder de ter domínio das energias que a gente emana. Sabendo que a gente tem esse poder, né, esse domínio na nossa mão, né, com conhecimento, a gente pode modificar a nossa realidade e atrair as coisas que a gente está vivendo. Né? A gente não controla o externo, mas a gente domina o nosso interior, a gente consegue ver o mundo diferente, consegue enxergar possibilidades, as portas se abrem, os caminhos se abrem, porque a sua percepção ela está diferente. Né? Enquanto você tiver essa conversa interna que você mesmo vai se bloqueando, o caminho vai travar mesmo, nem precisa nem ler tarô, não precisa de nada, é só você perceber. As coisas que você fala, já vê que seu caminho é travado, que você trava, né? Tem coisa, gente, que não é espiritual, sabe? É tudo a forma que você enxerga o mundo. Se destravar essas coisas, tirar esses bloqueios, essas escassez, essa insegurança, a gente consegue abrir os caminhos para a gente mesmo ver que a gente tem o poder de consertar as coisas. Não precisa fazer magia, não precisa consultar ninguém, não precisa consultar tarô, não precisa nada, né? Se você identificou a sua forma de pensar, você modificando aqui dentro, as coisas elas vão fluir. É obrigatório fluir aqui fora, porque o que está fora é como o que está dentro. Então, esse foi um pouco da lei da vibração, né? Que é possível a gente modificar a nossa frequência energética. Frequência é aquilo que é frequente, né? O que a gente pensa frequentemente. Isso é frequência, não precisa pensar que é um negócio uau, né? É sobre a energia que a gente emana sempre, né? Com frequência. Se a gente pensa bem todos os dias, pensa o máximo que a gente puder de coisas boas, porque não tem como eliminar 100% as coisas ruins, mas a gente vai limpando e modificando, né? Para que a nossa mente ela fique cada vez mais próspera possível, que é o mais próximo do que a gente realmente é de verdade, né? A gente não é os pensamentos ruins, né? Isso são coisas implantadas, né? Que a gente teve aí na mídia, na nossa família, enfim, do mundo, né?
mas a gente tem esse poder de ir limpando essas energias para que a gente vá se empoderando cada vez mais do nosso poder. Tá bom, gente? Se você teve um insight, deixa aí nos comentários e o próximo vídeo vai ser sobre a lei de polaridade. Fica para vocês acompanharem, tá bom? Um beijo.